Fala, meu povo, estamos diretamente aqui da Conferência de Missões em Morrinhos e hoje eu estou com meu amigo, gente, internacional. Agora é bom que eu sou internacional de cá, sou internacional de lá, né? Porque lá eu sou daqui, aqui eu sou de lá. Bom demais, Rafael, pastor Rafael, mais conhecido como Pijama, bom ter você aqui nessa conferência. Fala um pouquinho sobre o que aconteceu aqui hoje, para a gente poder passar para a galera que não veio, que perdeu. Olha, uma alegria estar aqui, foi uma agenda de Deus mesmo. Eu cheguei anteontem de Portugal e estar aqui numa conferência missionária com tanta gente da nova geração, tem tanta adolescente aqui, tanto jovem, para mim é um renovo. E o que a gente partilhou aqui um pouquinho foi em cima do texto ali de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito vem sobre o povo e aquilo vira uma confusão na vida de quem estava lá e tinha muita gente ali. Era uma realidade cosmopolita muito semelhante com o que eu tenho experimentado em Portugal. Gente do mundo todo, e a gente tem que aprender então como acessar o coração dessas pessoas. E nós usamos aqui a imagem de um taxista, né, que tem que conduzir pessoas de um ponto ao outro. E é mais ou menos o que Pedro faz ali com as pessoas que estão confusas. Eles pegam elas de um ponto e conduzem essas pessoas até o centro, que é Jesus. E esse é o nosso desafio. O nosso desafio de missões não é necessariamente andar uma grande quantidade geográfica. É conseguir pegar pessoas do ponto em que elas estão, muitas vezes confusas, desesperadas, cansadas, desanimadas, em busca de sentido, em busca de propósito, pegá-las do ponto em que elas estão e conduzi-las até o centro, que é Jesus. Então, esse é o chamado, esse é o convite, esse é o desafio, que nós possamos encontrar pessoas no momento em que elas estão, no ponto em que elas estão e conseguir conduzi-las até o centro, que é Jesus, seja ela de qual lugar ela for, seja ela de qual ponto ela estiver. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado missionário, é isso que a gente está aqui compartilhando e esse que a gente está sendo desafiado pela palavra e também desafiando as pessoas. Aproveitando que a gente está falando sobre desafios, sobre missões, fala pra gente um pouquinho dos seus desafios lá em Portugal. Bom, Portugal tem o desafio de não ter nenhum pressuposto cristão, ainda que acredita-se que a presença da Igreja Católica é muito contundente, mas não há, assim, por exemplo, aqui como nós temos no Brasil, essa dinâmica de dizer vai com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe. Simplesmente isso não existe. Quando a minha esposa, por exemplo, foi numa médica e ela falou que fazia parte de uma igreja evangélica por causa de um ponto da conversa, e a médica falou assim, e o que é isso? E foi a primeira vez que a minha esposa teve que responder uma pergunta nesse nível, o que é isso? Porque geralmente pelo menos as pessoas têm alguma ideia. Eu também tive uma experiência num caixa de supermercado, que era uma mulher, quando terminou a compra, eu falei assim, era de noite já, imaginei que ela estivesse cansada, eu falei assim, olha, Deus te abençoe, bom descanso. E ela ficou paralisada olhando para mim, eu achei que ela não tinha entendido o meu sotaque, e falei assim, Deus te abençoe. E ela continuou paralisada uns segundinhos e só fez assim, aham. Porque ela não tinha repertório, ela não, isso não faz parte do imaginário, não é uma expressão, Deus não é um assunto. Então o desafio é conversar com pessoas a respeito de um sentido, um significado, um propósito, o sentido da vida, Deus, com pessoas que Deus não é um assunto, não é um paradigma, não é uma questão, não está na mesa, não está na conversa. Não, pior do que não gostar de Deus ou ter crise com a Bíblia é ser indiferente a ela, né? Então, parte do nosso desafio é levar pessoas a uma reflexão que elas não estão fazendo. Por outro lado, isso é ótimo, porque nós também conhecemos pessoas que são como folhas em branco nesse assunto. Eu não estou lidando com pessoas que já tiveram más experiências de igreja, pessoas que viram um péssimo testemunho de alguém na rua, porque em casos onde, por exemplo, o vocabulário evangélico está na sociedade, as pessoas associam alguém de vocabulário evangélico a uma conduta evangélica e infelizmente nem sempre isso é verdade, né? Então lá nós não temos isso, graças a Deus. Então nós, por um lado é um desafio, por outro é um privilégio. Eu acho que de tudo assim que eu poderia elencar, esse é parte do desafio que a gente vive lá. É atuar numa cultura onde Deus não é um pressuposto ainda. Pra gente encerrar, Pijama, deixa aí para as pessoas. Muitas pessoas já tiveram chamado, o Senhor já falou a respeito de que levariam elas em outros lugares, para outras nações, né? Ou até mesmo dentro do próprio Brasil, dentro da sua própria cidade, e essas pessoas estão se sentindo ainda perdidas e parece que isso ficou para trás, ficou como um sonho distante. Bom, eu acho que na verdade sim, nós vivemos um desafio hoje que é
somos cativados em termos da nossa atenção, das nossas paixões, dos nossos prazeres, de várias histórias e narrativas de vários lados. O tempo todo nós estamos sendo cativados, conquistados, a nossa atenção está em xeque. Nós vivemos um tempo de guerra de atenção. E muito do que nós consideramos, eu tinha um chamado, eu tenho um chamado, e às vezes a gente fica paralisado, é porque tem paixões conflitantes, eu acho, muitas vezes. Porque se nós buscarmos a nossa igreja local, buscarmos discernimento em oração, compartilharmos isso com pessoas e termos a coragem de desenvolver isso junto com a igreja, não é em nome próprio, mas junto com a igreja, Deus tem projeto, tem ministério para nós, existe gente para ser alcançada. Então, a verdade é que eu acho que nós estamos num tempo de muita distração. E o que a gente considera que é passado é porque, na verdade, nós estamos muito envolvidos com as coisas do presente século, como Paulo fala, e nos distraímos com essas coisas. Mas traz isso para a sua igreja, traz isso para alguns líderes, coloca isso em oração, e Deus vai trazer luz sobre isso. Agora, por favor, faça isso junto com uma igreja, porque também nós lidamos no campo com muitos missionários que foram enviados em nome próprio. Deus me deu uma revelação, Deus falou comigo e eu quero e eu fui. E depois essas pessoas sofrem muito e padecem muito de solidão. Com cobertura já é difícil, hein? A missão foi feita para existir no ambiente de igreja. Toda missão no livro de Atos é a partir da igreja. Nós não fazemos missão em nome próprio. Então, mesmo as instituições de treinamento de missões não são enviadoras, são capacitadoras. Quem é enviadora é a igreja. Quem vai conseguir cuidar, quem vai conseguir acompanhar, quem vai poder receber de volta, caso aquilo não resulte bem, é a igreja local. Então, busque, um ambiente na sua igreja local. Evangelize os seus líderes a respeito da visão que Deus te deu, porque Deus pode ter te dado uma visão. Mas a visão nunca é minha, a visão tem que ser nossa. Então, eu e a minha família estamos em Portugal por causa de uma visão nossa. Porque se fosse minha, eu não ficava. Então, enquanto aquilo não for nosso, não está bom. Porque o Espírito comunica, né? Então, o Espírito é comunhão. Se eu recebi um chamado, o chamado é nosso. Eu vou lá ser a nossa parte do chamado lá. Mas ele é nosso. Amém. É isso. É isso aí, pessoal. Então, que você possa ter entendido, ter compreendido e tome posse daquilo que o Senhor tem para sua vida e bora agir. Hoje é que importa. Porque nós precisamos trabalhar o hoje para colher frutos no amanhã.